Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos os cura. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, vocês vejam como é necessário fazer cursos bíblicos para interpretar o Evangelho. Como é difícil. Mas o pessoal faz de tudo, menos do que participar de cursos bíblicos, tudo aquilo que é a formação. Por quê? Não adianta ter 1, 2, 50 Bíblias em casa. Não adianta nem ler, porque até interpreta nas formas mais erradas. Então hoje nós temos este Evangelho muito esquisito. Quando Jesus virá, haverá uma divisão. Aliás, temos outros textos paralelos que falam, de o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, etc, etc. O que significa? Onde Jesus passa, cria uma divisão. Mas como é possível? Bem, por que cria divisão? Porque diante de Jesus você tem que se definir. Ou a favor ou contra. Nós vimos estes dias. Você não pode ficar em cima do muro. Bem, tem alguém que diz, eu vou ficar nem à direita nem à esquerda. Tá bom, mas tem que optar. Ou vou para cá ou vou para lá. Tenho que optar. E diante de Jesus, quem opta de recusar a Jesus, como lemos aqui, opta pela morte. Como é triste isso. É o pecado. Então, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, o tema de hoje é o que lemos no Evangelho. É difícil de interpretar, mas a interpretação é esta. Ele disse, eu não vim trazer a paz. Mas como? Sim, ele não veio trazer a paz, anestesia, tudo bem, está tudo bem aqui. Não está tudo bem. Porque a verdade deve ser assumida, não 50%. Ou assume ou não assume. E Jesus chegou a dizer, ou comigo ou contra mim. Bem, diante disso, então, vamos fazer uma aplicação bem clara. Meus queridos fiéis aqui do santuário, a conversão é urgente, mas eu faria esta frase: urgência da conversão, mas paciência na realização. Vocês estão vendo o nosso caráter? Ninguém tem o caráter ideal. Eu vejo famílias em choque porque um briga com o outro, é uma divisão. Mas é urgente se converter. Mas tem que ter paciência. Então vocês vejam as duas virtudes: urgência, mas paciência. Bem, hoje nós celebramos a festa de São Martinho de Tours. Ele era guarda-costa do imperador. Até inclusive tinha direito sempre a ter um escravo que cuidava dele. Ele cuidava do imperador, mas ele cuidava o escravo cuidava dele, devia fazer todos os serviços. Mas São Martinho um dia se encontrou com um pobre, naquele frio, sem roupa. O que fazer? Puxa, ele pensou, digo para ele esperar, eu vou procurar. Ele disse, não, mas isso vai demorar muito. O frio tem pressa. A fome tem pressa. Então ele pegou a sua grande capa, com a espada no meio, ainda dava para se cobrir e cobrir o pobre. Mas os biógrafos dizem que mais do que isso, é muito lembrado isso por causa, como já falei antes no início da missa, a palavra capela vem daí. Porque esta capa foi colocada num quarto, foi conservada como uma relíquia.
E dizia, eu vou lá no quarto da capa, vai lá, vai ver a capa, né? Quarto do capa, vamos dizer capela, aí surgiu a palavra capela. Mas o que mais eu gostaria de partilhar com vocês é que São Martinho é famoso por isso, mais conhecido, mas os biógrafos, conhecendo a vida dele, ele que fazia os serviços ao escravo. O escravo tinha muitas coisas, inclusive ele diz que ele até lavava os calçados dele, fazia serviços ao escravo depois que se converteu. Bem, vamos ficar hoje com esta mensagem. A conversão é urgente, mas devemos ter paciência. E também conosco mesmo, mas também com os outros. Sabe por quê? Porque cada um é livre, certo? Uma mãe me diz, eu perdi a fé, meu filho há 10 anos é dependente de drogas, a nossa vida é um inferno, nós perdemos tudo, e eu rezo e não consigo. Sabe o que eu respondi a esta mãe? Está aqui, vou ler, porque se eu assim... Na conversão não há coação, ninguém é obrigado. Sabe por quê? Deus nos cobre com toda criatura, mas respeitando a nossa liberdade. Que grande risco! Deus nos fez livres. Meu Deus, por que nos deu a liberdade? Nós fazemos um mau uso da liberdade. Não. Deus nos criou livres. Então teu filho, dizia esta senhora, teu filho é livre. Mas eu rezei. Eu sei que você rezou. Continua rezando. Mas ele é livre. Deus nos cobre com sua ternura. Deus nos ama infinitamente, nos oferece o amor, tudo. Mas nós podemos aceitar ou não aceitar, nós somos livres. A liberdade é um dom que Deus nos deu e Ele nos tira a nossa liberdade. É um grande risco. Paramos aqui. Vamos fazer um bom uso da nossa liberdade e ficamos com esta palavra. Urgência na conversão, mas paciência na realização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.